No dia 6 de setembro de 2006, Elizabeth desceu do ônibus que a trazia da escola e ela precisava andar cerca de 200 metros até chegar em casa. Elizabeth Schoff, na época com apenas 14 anos, morava com a sua família em uma casa de campo, próximo a um bosque, em Lugoff, na Carolina do Sul. Quando estava se aproximando de casa, um homem saiu da floresta e a abordou no meio da rua. Ela nunca tinha visto esse homem, mas ele estava vestido como policial e usava um distintivo da polícia. O homem disse que precisava conversar com ela, algemou seus braços e afirmou que ela estava presa. Ele disse que seu irmão mais novo, chamado Donnie, já estava preso e que ela deveria acompanhá-lo. Como ele mencionou o nome do irmão, ela não desconfiou de nada e seguiu o suposto policial. O que ela não sabia é que esse homem havia costurado ele mesmo um uniforme de policial e estava observando os passos dela há algum tempo. Em vez de levá-la para uma viatura policial, ele começou a conduzi-la pela floresta. Assim que ela percebeu e começou a fazer perguntas, ele amarrou um cordão em seu pescoço com uma caixinha, que ele afirmou conter algo explosivo, e ordenou que ela fizesse exatamente o que ele mandasse. É importante ressaltar que quando a família percebeu que ela não havia chegado em casa naquela noite, foram até a polícia. No entanto, a polícia optou por não iniciar as buscas imediatamente, presumindo que poderia se tratar de uma fuga de adolescente. Desesperados, os pais decidiram então realizar buscas por conta própria, reunindo um grande grupo de voluntários para auxiliar nas buscas. O homem conduziu Elizabeth por cerca de 1 hora dentro da floresta. Durante a caminhada, Elizabeth deixou escapar um de seus sapatos. Ele ficava indo e vindo com a intenção de fazer com que ela perdesse o senso de direção de onde estava e para que lado ficava a casa dela. Até que em determinado momento eles chegam em um lugar coberto de folhas. Ele para e diz a ela que ela tinha sido na verdade sequestrada. Ele começa a tirar essas folhas e surge um alçapão no chão. Ele abre uma porta escondida e um bunker surge. Ela percebeu que ele estava armado. Ele usava um cinturão, na verdade, com muitas armas, e isso a deixou com muito medo e ela resolveu obedecer. Assim que ela entrou no bunker, o homem a seguiu e fechou a porta, acendendo uma luz alimentada por bateria. Ali ocorreu o primeiro abuso, o primeiro de muitos que ela sofreria várias vezes ao dia ao longo dos 10 dias em que ficaria presa. Ele a mantinha presa por uma corrente em seu pescoço e presa ao telhado do bunker. O local estava equipado com um banheiro improvisado, comida e até uma TV alimentada por bateria. Na TV, ele assistia aos noticiários sobre o sequestro de Elizabeth e dizia a ela que ela nunca seria encontrada. Mas logo no dia seguinte ao sequestro, Elizabeth teve uma impressão diferente. Ela escutava helicópteros e passos sobre o bunker, inclusive conseguia ver a sombra das pessoas. Ela pensou em gritar, mas o homem advertiu que não o fizesse, pois ele a mataria. Quem Elizabeth viu e ouviu naquele dia, na verdade, foram os voluntários nas buscas, e não as autoridades policiais. E tudo isso estava acontecendo muito perto da casa dela e também do trailer onde esse homem morava, ou melhor, se escondia. Esse suposto policial, na verdade, era Vincent Filial, um homem de 37 anos que já estava sendo procurado por abuso de uma outra menina de 12 anos. Durante o tempo em que esteve presa, Elizabeth só pensava em uma maneira de escapar. Porém, o bunker estava cheio de explosivos de fabricação caseira. Então, de uma forma muito inteligente, ela resolveu usar a psicologia reversa e tentar fazer com que ele acreditasse que ela estava apaixonada por ele. Mesmo sofrendo abuso várias vezes por dia, ela começou a fingir um sentimento. Ela se aproximou dele, ela conversava sobre assuntos que ele gostava. Ela chegou até mesmo a dizer que o amava e que planejava fugir com ele e formar uma família. Aos poucos, o criminoso foi se deixando levar por suas palavras. Ele soltou as correntes que a prendiam pelo pescoço e até mesmo permitiu que ela saísse do bunker e caminhasse um pouco pela floresta com ele. Durante essas caminhadas, Elizabeth arrancava alguns fios de cabelo e os deixava no chão ou nas árvores, na esperança de que os cães farejadores pudessem encontrá-la. Com o passar do tempo, ela conquistou tanto a confiança dele que ele permitiu que ela jogasse um joguinho no seu celular. Não havia nenhum sinal por lá, mas ela aproveitou esses momentos para digitar várias mensagens de texto,
que nunca eram enviadas por falta de sinal. Ela apagava logo em seguida para que ele não desconfiasse de nada. Ela enviou mensagens tanto para o número da mãe, como também para outros números, dizendo que ela estava presa em um buraco no chão. Por sorte, uma dessas mensagens foi enviada e entrou no celular da mãe, que imediatamente foi até a polícia e iniciaram novas buscas. Eles conseguiram identificar a região de onde a mensagem foi enviada pelas antenas de celular e chegaram até o local na floresta onde estava o trailer do sequestrador. Mas como o bunker estava muito escondido, não localizaram Elizabeth e tomaram a pior atitude. Eles divulgaram a mensagem que a garota enviou para a mãe na mídia. Dentro do bunker, Vincent ouviu a notícia de que tinham recebido uma mensagem e estavam muito próximos de encontrar a menina. Ele ficou muito nervoso. Ele poderia ter tirado a vida da menina naquele momento e fugido, mas não foi isso que ele fez. Mais uma vez, ela, com muita inteligência, conversou com ele, disse que não tinha enviado nada e que ele precisava fugir o quanto antes, senão ele seria pego. Ela disse que estava com medo de que algo pudesse acontecer com ele e afirmou que depois ela iria atrás dele para formarem uma família. Ele acreditou e fugiu, deixando-a presa lá dentro. No começo da manhã do 10º dia, ela conseguiu empurrar parcialmente a porta que trancava o bunker e ouviu latidos de cachorros e vozes que gritavam seu nome. Então, usando todas as suas forças, ela gritou seu nome de volta e finalmente foi salva. O bunker onde ela ficou presa ficava a 1 quilômetro de sua casa, uma caminhada de apenas 10 minutos. No dia seguinte, o criminoso foi localizado em outro estado e preso antes de ser julgado. Quase um ano depois, ele escreveu com detalhes 120 páginas de um manuscrito que ele pretendia transformar em um livro, onde ele confessou tudo o que havia feito tanto com Elizabeth quanto com a outra de 12 anos. Ele admitiu que observou o ônibus escolar por vários dias em busca da vítima perfeita e que isso era muito excitante para ele. Disse que pretendia explodir o bunker com os dois dentro, mas mudou de ideia porque se apaixonou por Elizabeth. Afirmou que sentiu que ela também gostava dele e que ela era uma garota selvagem que poderia ter fugido se ela quisesse. Chegou até mesmo a dizer que eles se divertiram muito juntos e que ela ficou lá porque quis. Esse manuscrito foi usado como prova contra ele no tribunal. No tribunal, Elizabeth disse que jamais esqueceria a sensação das correntes em seu pescoço e da dor que ela sentia. Ela pediu ao juiz para que ele permanecesse preso ao ponto dele nunca mais fazer isso a ninguém. O juiz prescreveu pena máxima por todas as 17 acusações contra ele e que deveriam ser cumpridas de maneira consecutivas, somando 421 anos de prisão. Em 4 de maio de 2021, Vincent faleceu na prisão com 51 anos de idade. A causa da morte não foi revelada.